Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará para você e vamos analisar a goleada do Ceará frente ao Juventude por 4-1. Um passeio, né? Um passeio. O Ceará foi muito melhor, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, mas é aquela história. Agora que não precisava vencer, agora que não adianta mais nada vencer, o Ceará mete 4-1. Parece brincadeira, parece gozação com a cara da torcida. Mas enfim, fez a obrigação, tinha que ganhar mesmo, não precisava ter goleado, né? Não precisava ter goleado, mas enfim, tá aí, 4-1. Quando não precisava, o Ceará ganha. Quando precisava, o Ceará perde. Essa é a tônica do Ceará durante toda a temporada. Mas enfim, foi a goleada, o Ceará jogou bem. Por quê? Porque o Juventude estava totalmente descaracterizado. Colocou jogadores da base, colocou jogadores reservas, né? E aconteceu que não houve entrosamento do Juventude. E nisso o Ceará se aproveitou. Kleber fez o primeiro gol no primeiro tempo, né? E depois o segundo gol contra do Vitor Mendes. Com os portões fechados do Castelão, né, sem público, Ceará e Juventude protagonizaram a primeira etapa aí, um jogo bem estudado, pouca intensidade, apesar dos dois gols, pouca intensidade, né? Mandante da partida, o Vozão criou as melhores e principais oportunidades. Logo aos 6 minutos, em cobrança de falta, Eric. Boa participação do Eric nessa partida. Passou muito perto de abrir o marcador. Alguns lances depois, o Kleber, após cruzamento de Léo Rafael, cabeceou aí para boa defesa do Pegorário. Kleber estava muito afim de jogo. Se na primeira oportunidade o centroavante parou nas mãos do goleiro, né? A segunda foi parar no fundo das redes. E aí o Kleber não titubeou. Depois de cruzamento ruim de Buiú, né? Thalisson afastou muito mal para trás, a bola ficou aí perfeita para Kleber marcar o primeiro gol. Aos 39 minutos, Vitor Gabriel achou com passe de primeira o Gabriel Tota, no entanto o volante parou no bom goleiro Richard. Já nos acréscimos, Fernando Sobral invadiu a área e finalizou cruzado. Na sobra, Kleber dividiu com Vitor Mendes, que acabou jogando para o próprio gol. Essa foi a primeira etapa. Na segunda etapa, o Juventude veio a fim de tentar aí descontar no placar. Aos 2 minutos, Eric mandou a bola para fora, depois da tabela aí entre Léo, Rafael e Buiú. Eric busca a finalização colocada, mas meteu para fora. E aos 7 minutos, o gol de desconto do Juventude através do Guilherme Parede. Bom jogador, Guilherme Parede, jogou no Internacional também, depois foi jogar em clube sul-americano e na volta para o Juventude está fazendo uma temporada razoável. Gol de Guilherme Parede, Moraes tem vitória pessoal contra Marcos Vitor, invade a área e rolou para Guilherme Parede, que só tocou para o fundo das redes. 2-1, logo aos 7 minutos, que dava a impressão que o Ceará ia novamente decepcionar o seu torcedor, apesar que a Arena Castelão estava vazia, mas o torcedor está acompanhando na TV, no rádio, enfim. Aí teve algumas substituições, né? Entrou aí o Gabriel Lacerda no lugar do Marcos Vitor, logo aos 12 minutos, e o Caio Rafael no lugar do volante Richardson. E o Juventude quase empata, de novo Guilherme Parede. Isso aos 16 minutos do segundo tempo, em contra-ataque Guilherme Parede finaliza cruzado e encontra a trave do goleiro Richard, quase o segundo dele na partida. Ou seja, o Ceará meio que se desfocou do jogo com o gol do Juventude e quase leva o segundo gol. Aos 20 minutos, Kleber saiu para entrar o atacante Daniel Mazerotti. E aos 22 minutos, de novo Juventude. De novo Juventude perdeu. Depois de muita disputa no meio de campo, Vitor Gabriel arranca para a área, vence a marcação e finaliza para o gol, mesmo com pouco ângulo. Bem posicionado, Richard espalmou para escanteio. Aos 24 minutos, um golaço do Ceará, Fernando Sobral meteu no ângulo. Teve a cobrança de escanteio, Rodrigo Soares afastou parcialmente, na sobra, Sobral, de primeira, meteu a bola, um canudo
no ângulo do goleiro Pegorari. E aos 26 minutos, Daniel Mazzarotti, que recente entrado, o atacante, né? Daniel recebe, dribla o goleiro Pegorari, mas fica sem ângulo. Mesmo assim, ele chuta e perde um gol incrível. E aos 34 minutos do segundo tempo, substituição no time do Ceará, entrou o David no lugar do Léo Rafael, um meio-campista pelo outro, e entrou o Wendel, um meio-campista no lugar do Giovani, o volante. E aos 38 minutos, de novo Daniel Mazzarotti perdeu. Após erro aí de Gabriel Tota na transição, Daniel foi lançado, fica frente a frente com o goleiro Pegorari, mas finaliza para fora. Olha, duas situações incríveis que o Daniel Mazzarotti erra, perde, finaliza mal e não consegue botar a bola para o fundo do gol. E já no finalzinho do segundo tempo, aos 42 minutos, pênalti para o Ceará. Teve um erro aí na saída de Vitor Mendes, né? E aí o Eric, mais uma vez ele, hein? Boa participação do Eric, invadiu a área e finalizou para o gol. E aí no meio do caminho, Ramírez acaba interceptando a bola com a mão. E com a mão não vale, com a mão é pênalti. E o próprio Eric cobrou o pênalti de forma competente. O atacante coloca no canto esquerdo, o goleiro até adivinha o canto, mas não consegue chegar na bola. Gol, quarto gol aí do Ceará. E aí está, o grande nome do jogo foi o Kleber e também o Eric, foram os dois jogadores aí que foram bem. Daniel Mazzarotti, infelizmente, não era a tarde dele, acabou errando duas oportunidades que não tem como errar. Mas enfim, errou, né? Faz parte do jogo. Tá, então esse foi a análise do jogo Ceará 4, Juventude 1. Placar aí na Arena Castelão, sem público, e sem público o jogo perde e muito o brilho da torcida, que devido aos incidentes ali no jogo contra o Cuiabá, ficou aí penalizado com os portões fechados. E assim o Ceará encerra sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro, se despede da elite do futebol brasileiro também, na 17ª colocação com 37 pontos. E aí está, né? 4-1 para o Ceará, mostrando mais uma vez a fragilidade do time do Juventude, que tinha problemas aí na saída de bola, tinha problema na marcação também e foi atropelado por este Ceará, também com algumas alterações na equipe principal. O time do Ceará totalmente desfigurado também, sem a presença do meio-campista Vina e nem do atacante Mendonça e nem do centroavante Jô, né? E a defesa também totalmente de reservas aí, né? Jogou aí o Buiú na lateral direita, o Marcos Vitor, zagueiro, o David Ricardo e também o Bruno Pacheco na lateral esquerda, o único dos titulares aí entre os 4 da linha de defesa. Portanto, o Ceará fecha sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro com uma sonora goleada sobre o Juventude. É aquela história, né? Na partida que não precisava golear, o Ceará goleia. Nas partidas que o Ceará precisava vencer, acabou naufragando e é por isso que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, meu amigo torcedor do Ceará, a gente vai estar acompanhando vocês na Série B. O canal Roberto Kodama e o canal RK Ceará estará junto com o Ceará na Série B. Também a gente não abandona o Ceará, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.